São 8h57 numa quarta-feira fria de São Paulo. Eu sou a Carol Ruedas e eu vou começar fazendo o que eu sei fazer de melhor. E aí, vamos começar pesando o clima? Você arranjaria o seu namorado para sua melhor amiga? Porque eu fiz isso quando eu tinha ali meus 21, 22 anos, mais ou menos. Eu tinha um grande amigo que eu achava ele muito legal. Eu achava ele uma boa pessoa, muito bonito. E aí eu tinha uma melhor amiga, que é a Marina, que até hoje é minha melhor amiga. E eu queria muito que ela tivesse uma pessoa tão boa quanto ele. Então eu tentei fazer de todas as formas esse relacionamento acontecer. Era o Thiago, essa pessoa. O Thiago é meu marido hoje. E sabe quem que casou a gente? Sabe quem foi a nossa, além de madrinha, mas nossa celebrante? Literalmente, a pessoa que disse: "Eu vos declaro marido e mulher"? Marina. Assim, não ficou nenhum climão entre a gente, porque eu e o Thiago temos isso muito resolvido. A gente foi criado, ele nasceu lá e eu fui criada parte da minha adolescência em Jaguariúna. E se você não quiser beijar um parente, inevitavelmente você vai ter que pegar alguém que a outra pessoa vai conhecer. Quando você começar a namorar alguém, dificilmente, se for alguém da sua cidade, dificilmente você não vai ter ficado com alguém que ela conheceu. Ou com alguém que é amigo dela, ou até parente dela. Quando eu apresentei o Thiago pra Marina, eu tava pensando no melhor, no que eu gostaria de melhor pra ela. Eu tava pensando também numa pessoa agradável, não só pra ela, mas também pra mim, porque a gente não quer que a nossa melhor amiga comece a namorar alguém desagradável, mas alguém que a longo prazo também funcionasse e etc. E nem sempre a gente pensa nessas variáveis quando a gente tá pensando num relacionamento pra gente. Olha que loucura esse negócio, né? Quando a gente pensa pro outro, pra alguém que você ama, seja sua melhor amiga, ou seu irmão, sua irmã, ou seu filho, sua filha, você sempre pensa em todas essas variáveis, você quer que seja uma pessoa completa, né? Que seja uma pessoa muito legal, uma pessoa que agregue na vida dela e, enfim, vai muito além do quero que ela seja feliz. E quando é pra gente, parece que existe uma romantização desse sofrimento por amor. Eu falo isso porque eu era a pessoa que romantizava bastante o sofrimento, no sentido de que achava que relacionamentos precisavam vir com uma sobrecarga alta de sofrimento, de choro, sabe? De, meu Deus, esse amor dói, porque é isso que a gente aprende. E no fim das contas, não precisa, a gente não tá preparado para viver um amor tranquilo. É muito louco isso. Só que a gente gostaria que as pessoas que a gente ama vivessem um amor tranquilo. Então por que pra gente não? Não é? Que coisa. Tem gente que sente até um arrepio ruim quando eu conto essa história do Thiago e da Marina. Porque, sei lá, tem alguma insegurança com o relacionamento, porque acha que ia passar a vida inteira pensando nisso. Tem muito essa questão, e aí agora pode ser que eu seja um pouco polêmica, de que, a melhor amiga do meu marido sou eu, meu marido não tem amigas. Assim, eu entendo que o seu melhor amigo e a melhor amiga dele possam ser vocês. Obviamente, a gente tá num relacionamento, a gente divide muito mais coisas, mas eu sou absolutamente contra homens que não têm amigas. Eu acho que o fato do Thiago se dar bem com mulheres e ter amigas, e as amigas considerarem ele um bom amigo, a maior green flag da história. Porque no momento que a pessoa que eu me relaciono, ela faz com que outras mulheres se sintam confortáveis na sua presença, se sintam seguras na sua presença, a ponto, enfim, de desabafarem, de conversarem, significa que eu também posso me sentir segura. Afinal, quando a gente fala de ser mulher no Brasil e se relacionar com um homem, a gente também fala de coisas muito graves, como, por exemplo, o feminicídio. Tava no bar conversando com a minha amiga e aí eu tava contando pra ela como a gente se sentiu quando chegou em São Paulo. O Thiago, ele sempre teve amigos de infância, uma coisa que eu tenho pouquíssimos, porque minha família se mudou muito, eu mudei de cidade com 12 anos, né? Eu tenho minhas amigas de internet, mas infância mesmo não. E ele tem, tipo, todos os padrinhos de casamento dele são pessoas que estudaram com ele desde o pré, assim. E aí isso faz com que a gente feche um pouco o ciclo de amizades. Então ele tinha basicamente os amigos de infância e alguns amigos do trabalho que mudavam conforme ele mudava de trabalho. Ele é professor de educação física. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, o volume de alunos era muito grande, e aí ele começou a ser personal também. Quando eu falo que não tem ciúme, é porque o Thiago tem bastante mulheres no personal trainer. Grande parte, inclusive as minhas
melhores amigas da fase adulta da minha vida foram trazidas por ele. São mulheres que eu conheci porque faziam aula com ele. Então acho que a gente perde muito também das relações que poderiam surgir por medo, enfim, por ciúme ou sei lá. E aí quando a gente chegou aqui em São Paulo, aconteceu uma coisa que eu achei muito especial, que foi, eu me apaixonei mais, porque a gente fala de relacionamento longo, a gente tem essas fases, né? A gente faz a manutenção com o amor, que ao longo do tempo vai se modificando, assim. E aí a gente tem momentos mais e menos apaixonados. E eu me apaixonei mais pelo Thiago quando a gente estava em São Paulo, por ver as pessoas se apaixonando por ele. Os alunos achando ele incrível, um excelente professor, ele é engraçado, porque ele é uma pessoa muito boa, muito atenciosa. E aí quando a gente pensa nisso, né, nisso e na pergunta, né, se você apresentaria o seu namorado, o seu marido pra tua melhor amiga, é porque a gente precisa começar a olhar pra gente com a intenção de ser feliz que a gente olha pro outro. Nessa época que eu falei pra vocês que eu era amiga do Thiago, isso aconteceu por bastante tempo, tá? A gente foi amiga por mais de 2 anos. Só amigos, unicamente amigos, exclusivamente amigos. Não quer dizer que eu não achasse ele uma pessoa interessante. Tanto achava que tentei apresentar pra Marina. Mas eu via ele exclusivamente como uma pessoa pra ocupar um lugar de amizade. Era a famosa friend zone, mas eu não sei se é uma friend zone natural, assim. Porque assim, a gente entende que a friend zone tradicional é quando você tenta fazer com que aquele relacionamento não vá pra frente. Você tem consciência de que você quer que aquela pessoa seja só sua amiga, né? Você não quer levar um relacionamento. E não é o caso com o Thiago, assim. Eu não tinha nem sequer cogitado a possibilidade da gente ter um envolvimento romântico. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato de que nós, mulheres adultas, e especialmente agora, tá? Eu tô falando de mim lá com 20 e poucos anos, né? Eu sei que é diferente. Mas especialmente agora, se a Carol de 34, quase 35 anos, estiver solteira, existe uma questão por uma pressão social de que a mulher precisa, e também biológica, entende? Que a mulher precisa se casar e ter filhos, etc. De conhecer pessoas objetivamente pensando num relacionamento romântico. E eu fazia isso desde muito nova, porque eu sentia que tinha alguma coisa em mim que falhou quando eu não tive um namorado muito cedo, assim, que nem as minhas amigas que tiveram um namorado na escola, sabe? Eu saía com uma pessoa já muito preocupada e ansiosa, pensando se aquilo ia dar certo. E eu conheci o Thiago apaixonada por outra pessoa. Um negócio que não estava funcionando, que não estava sendo correspondida, mas ali numa relação, sabe, mais de 1 ano, de um negócio que eu tinha uma esperança de acontecer. Então eu não estava preocupada e nem sequer cogitando ter um relacionamento com o Thiago, e aí eu pude conhecê-lo de verdade. Quem ele era como pessoa. E também pude me mostrar pra ele puramente, sem nenhum daqueles artifícios que a gente coloca pra, sei lá, a pessoa gostar da gente. E eu acho que é isso, eu acho que muda muito você parar de conhecer pessoas, sair com pessoas, pensando especialmente em se relacionar romanticamente com elas. Gente, eu não tô falando de transar, tá? Tipo assim, a gente baixa um aplicativo quando a gente tá há muito tempo sem transar pra objetivamente sair, conhecer outra pessoa e transar. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de conhecer pessoas em outros ambientes e tentar desenvolver um relacionamento com ela que não seja um relacionamento romântico. Pra no futuro, se você gostar daquela pessoa fora do relacionamento romântico, você começar a considerar, de repente, enfim, ter alguma coisa com ela. E aí a gente entra num ponto que, enfim, tem muitas outras pessoas falando sobre isso, gente. Eu podia citar Bell Hooks e Ana Sui, mas eu não vou citar, porque eu não quero que esse seja um podcast com referência bibliográfica, sabe? Eu quero que você me ouça só pra você pensar a respeito, como se a gente estivesse conversando, uma conversa de amigas, tudo bem? Não vou te passar referências. Quando a gente fala de descentralizar o amor romântico, é simplesmente você começar a valorizar, a gostar de outras coisas e outras pessoas da sua vida sem o objetivo de ter um relacionamento com elas. Quando eu falei pra vocês que a Marina, que é essa pessoa que é a protagonista desse episódio, quem eu apresentei, o Thiago, né, fez o discurso do meu casamento. O discurso do meu casamento é uma coisa que eu considero espetacular. Talvez muitas pessoas gostaram e foram elogiar a Marina e etc. Mas talvez as pessoas não entendam quão profundo, ai, eu me emociono, quão profundo foi aquele discurso, porque tinham referências exclusivas minhas e dela. Ela me disse várias vezes que aquele foi o meu casamento com ela e não o meu casamento com o Thiago. Lógico, né, que ela falou de mim, e o Pedro, que foi também nosso celebrante, também o meu melhor amigo, falou do Thiago, que também é melhor amigo dele, mas assim, todas as especificidades que a Marina colocou no discurso dela sobre mim, tem a ver com o nosso amor. O meu amor com ela, por isso que eu quis que ela fizesse esse casamento. Pensando no meu relacionamento com as minhas amizades,
ao longo da minha vida, não só com a Marina, com todas as minhas madrinhas de casamento, que são pessoas que eu amo do fundo do meu coração, com muitas amigas minhas que não foram minhas madrinhas de casamento, mas estavam sentadas lá me assistindo, o meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com pessoas da minha família que estavam lá, são amores tão profundos que não tem necessariamente a ver com amor romântico. E o fato da gente descentralizar o amor romântico, eu sinto que muita gente pensa só com o objetivo de suprir a ausência de um amor romântico. Então, assim, a gente precisa descentralizar porque eu não tenho namorado, ou porque deu errado esse meu relacionamento, ou porque, sei lá, meu parceiro pediu divórcio, ou porque ele morreu, ou porque aconteceu alguma coisa, e para que eu possa me amparar em outros tipos de relação. Não é sobre isso. Quando a gente fala que vai descentralizar o amor romântico, parece que é muito fácil amar, e não é, gente. Imagina, gerir todas essas relações de amor que a gente tem com os nossos pais desde criança, a gente sabe que não é fácil. Eu duvido que tenha alguém que tenha uma relação 100% fácil com a família. Embora eu tenha falado tanto da Marina nesse episódio, pô, a gente já teve um monte de quebra-pau. Eu já terminei com a Marina com um textão no Facebook que eu achei esses dias. A gente já ficou afastado um tempo. A Natália, outra amiga minha, assim, de muitos anos, a gente também já brigou com um ano quase sem se falar. Então a gente tem questões. É difícil gerir essas relações, porque quando a gente descentraliza, é lógico que aquele relacionamento romântico, ele para de ser a sua vida e isso é muito bom, mas você tem que dar pedacinhos de vida em outros relacionamentos, assim. Não é como se você estivesse se doando, esquecendo de você, mas não existe como a gente se relacionar com as pessoas sem a gente ceder alguma coisa, sem a gente entregar uma partezinha que seja. A gente não vai entregar a melhor parte, mas existe uma troca ali muito, muito genuína. Tem a ver com você amar tanto uma pessoa que você deseja as melhores coisas pra ela. Eu acho que isso tá relacionado. E aí, se você não tiver um problema sério com essa questão de autoestima ou do seu relacionamento, se você estiver feliz no seu relacionamento, ou para saber se você tá feliz, faça esse exercício. Eu gostaria que as pessoas que eu amo tivessem um relacionamento como o meu. Não precisa ser exatamente o seu marido. Eu sei que isso pode ser perturbador para algumas pessoas, mas assim, eu gostaria que tivesse um relacionamento do jeito que o meu é, com uma pessoa que agisse com ela ou com ele deste jeito que o meu parceiro ou parceira tá agindo comigo. E aí eu acho que a gente consegue se colocar um pouco fora e consegue entender, inclusive, alguns problemas que podem estar acontecendo nessas relações, porque você acha que todo namoro tem problema, todo relacionamento tem problema, toda relação vai ter questões e problemas, mas existem questões que têm a ver com a relação e que são resolvidas com conversa, e existem questões mais graves de você se diminuir, de você tentar caber no espaço do outro, de você viver uma vida pelo outro, e você não tá feliz, e você não tá sendo amado, e você não tá sendo correspondido. Então, acho que esse exercício pode ajudar a gente a ter uma visão mais completa disso aí. Como eu fui amiga do Thiago muitos anos, eu sei de todos os podres dele, assim como ele sabe todos os meus. Eu sei de todos os podres dele como um homem hétero num relacionamento, num relacionamento monogâmico, e como ele tratava algumas ficantes dele. Mas eu lembro muito da gente conversar sobre uma menina em específico. Gente, assim, numa época que realmente eu tava completamente em outra, a gente super amigo, assim, e a gente tomando uma cerveja, e aí ele respondendo umas mensagens, e ele falando, bom, vou te levar em casa, porque ele passava em casa me buscar, vou te levar em casa e vou pra casa da fulana. E isso era quase 2 da manhã. E aí, nesse dia, eu falei, por que você vai pra casa da fulana agora? Ela tava trabalhando, ela não tava disponível? Não, porque eu queria sair com você, tomar uma cerveja. Vou pra lá agora, porque ela me chamou. Aí eu lembro que eu fiquei tão decepcionada com ele aquele dia. E eu falei, sério, eu meio que briguei com ele. Você precisa parar de fazer isso com a fulana, isso não é justo. Se você não tem nenhum interesse de deixar isso acontecer ou deixar ela tentar entrar na tua vida, para de ver essa pessoa, entendeu? Não vai aparecer na casa dela 2 horas pra transar, porque ela tá te esperando desde as 7. Nesse caso específico do Thiago com essa menina, eu acho que simplesmente por uma convenção muito masculina, deles ficarem se apoiando, ninguém nunca tinha chegado pra ele e ter falado, viu, isso é uma bosta, isso tá errado, isso tá sendo um lixo. E aí o fato dele ter ouvido de alguém isso e ter feito alguma coisa com esse discurso, ter realmente se colocado no lugar dessa pessoa, pra mim valeu bastante, assim. Eu decidi dar o benefício da dúvida para ele, afinal ele era uma pessoa que eu conhecia há bastante tempo. Aí eu acho que a gente entra numa polêmica, né? Será que uma pessoa que foi ruim para alguém num relacionamento pode ser boa para outra pessoa em outro relacionamento? É o que eu tô falando. Se a gente tá falando de gente que fez coisas muito escrotas, se eu tô falando de gente violenta, de gente abusiva, a resposta pra mim é muito clara, é não. Agora, se a pessoa cometeu algum erro no outro relacionamento, sim, ela pode ter aprendido.
eu puxo ainda para uma outra reflexão um pouco mais desconfortável, que é: será que você já não foi essa pessoa que foi ruim no relacionamento para alguém? E aí você, num próximo relacionamento, aprende com isso e foi bom? Porque ninguém é bom, ninguém é ruim, né, gente? Eu lembro de uma vez que eu me relacionava com um rapazinho, mas assim, hoje eu tenho as minhas questões, tá? Eu consigo me defender. Na época, eu achei que foi uma escrota. Eu tinha ali uns 16 anos, comecei a sair com um cara, ele tava sendo super legal comigo. E aí, sei lá, 2 semanas depois eu já não quis nada com ele. E em vez de eu sair com ele e explicar porque eu não queria nada, eu simplesmente dei um ghosting muito feroz nele, numa época que só tinha Orkut. Bloqueei ele de tudo, de todas as redes sociais, parei de frequentar os espaços que ele ia, bloqueei ele do meu celular e não respondi nunca mais ele. Depois, me senti muito mal por isso. Achei que eu agi de uma maneira muito imatura. Hoje, olhando, estou pegando meu pano rosa, tá? Pra passar aqui pra mim. Olhando no passado, eu tinha 16 anos e este cara tinha, sei lá, 26 pra 27. Então, assim, obviamente, ele estava se relacionando com uma adolescente. E eu, como adolescente, acho que acabei fazendo o melhor que eu podia ter feito, que era me livrar de um cara muito mais velho que estava se relacionando comigo. Enfim, se eu tivesse me relacionando com uma pessoa da minha idade, talvez isso não tivesse sido tão legal, né? Essa maneira que eu agi com ele não foi a maneira mais madura de agir com uma pessoa e não faria isso de novo. Também já tive relações de amizade que eu fui um pouquinho tóxica, olhando pra trás, ou que eu não aceitei decisões das pessoas, ou enfim. E que não reproduzi, ou que eu mudei dentro da própria amizade, porque a amizade não acabou. Então é isso, gente. Eu acho que não existe uma regra. Acho que a única regra é quando a gente tá falando de crime, de violência, aí sim. Não tem como você confiar numa pessoa que é abusiva, que foi abusiva com alguém em outro relacionamento. Eu sou muito contra. Mas eu acho que erros merecem ser avaliados. Mas aí errou com você também, aí, pelo amor de Deus, né, minha filha? Aí realmente manda passear, entendeu? Porque eu sou escorpiana. Deus ensinou a perdoar, mas eu não sou Deus. Então, vou abrir agora, pela primeira vez, o primeiro quadro deste podcast, que é a torta de climão. Bom, a torta de climão, gente, é alguma coisa horrenda que eu fiz na semana, né? Ou recentemente, porque eu sou viciada em passar vergonha. Uma pessoa, que eu não vou dizer quem, criou um grupo. E aí, logo em seguida, no WhatsApp, e aí, logo em seguida, essa pessoa criou outro grupo. E aí, eu fui mandar uma mensagem pra Tiago, meu marido, dizendo: puta que pariu, a fulana criou outro grupo. E aí, eu mandei essa mensagem no grupo que a fulana criou. E aí, o que fazer nesse momento? Eu achei meio clássico, né? Uma coisa meio briga na Cardoso e Manu Gavassi, que tem esse negócio, né? Que uma manda mensagem pra outra, não sei bem quem, falando mal dela mesma. E aí depois ela simplesmente bloqueou e elas ficaram sem se falar por anos até, enfim, o início do Big Brother. O que você faz nessa hora? Porque assim, dava tempo de eu apagar. Só que tinha gente no grupo. Será que vale a pena você apagar e deixar quieto e torcer pra pessoa não ter visto e aí uma outra pessoa conta pra ela? Eu decidi mudar a história daquela mensagem e mandei uma figurinha engraçada embaixo. E aí, enfim, correndo o risco de parecer cafona pras outras pessoas do grupo ou aparecida, eu fingi que eu quis jogar uma brincadeirinha lá, logo de início. E aí, como eu falei, não apaguei, a fulana entendeu como uma brincadeira, eu acho, porque eu sou um pouco engraçadinha. Então não ficou muito fora da minha personalidade. Ai, talvez tenha sido horrível. Talvez a fulana assista esse podcast. Talvez a fulana assista esse podcast e agora ela descubra que eu tava mandando uma mensagem pro Thiago. Fulana, isso aqui não é sobre você. É sobre mim. Eu não aguento mais me relacionar com as pessoas pela internet. Tô um pouco cansada. Não devia ter aberto o WhatsApp do meu marido pra falar sobre você. Muito menos ter errado a janela. Enfim, me desculpa. Tá, então... Essa foi a minha torta de climão na semana. E aí, todo episódio, a gente vai ter um outro quadro, além deste aqui, que eu falei pra vocês, que se chama Passando Frio ou Coberta de Razão. Neste quadro, você, pessoa que está me ouvindo, seja meu seguidor ou enfim, qualquer pessoa, vai poder me mandar um áudio. E aí eu vou colocar o áudio no programa, vou ouvir o áudio e aí eu vou julgar no meu tribunal de minúsculas causas se você está passando frio ou se você está coberta de razão. Vamos pro primeiro áudio, então, desse episódio? Pode entrar. Oi, Carol. Aqui é a Júlia, de São Paulo. E... eu fiquei com o ex-namorado de uma amiga. Na época que eles namoravam, a gente era muito amiga, muito próxima. Mas hoje a gente se fala de vez em quando, né? E eles terminaram bem no começo da pandemia, então faz bastante tempo. E ela já tá namorando outra pessoa, enfim. E eu tô a fim de continuar com ele. Tá gostoso, sabe? E eu não sei se vai virar um namoro, mas enfim. Só que eu não queria chamar ela no WhatsApp só pra falar isso. A gente tá mais afastada já.
Ai, eu acho que vai ser meio estranho. Você acha que eu tô passando frio ou tô coberta de razão? E aí? Talaricagem ou não? Eu acho que existem alguns exes que são proibidos. Exes homens e exes mulheres. E aí, quando você é amiga de uma pessoa, você sabe quem é o ex proibido dela ou a ex proibida. Só que, pelo que eu entendi, vocês não são mais tão amigas, né? Vocês se falam, entendi que não teve nenhuma briga, mas vocês se afastaram aí meio que naturalmente. Aí também eu acho estranho. Vocês já não estão se falando tanto. Você vai chamar a menina no WhatsApp só pra avisar: oi, estou ficando com o seu ex. Achei, vocês entendem? Senti um negócio esquisito. Ela já tá namorando outra pessoa. Você quer a opinião dela? Você quer saber se essa pessoa que você tá se relacionando é um bom namorado ou namorada? Você quer saber se ela indicaria, se ela arranjaria o ex dela pra você? Se você quiser saber, aí vale a pena conversar com ela, mas talvez quando você vai falar com essa pessoa, talvez ela te dê um feedback que você não quer ouvir. Você tá pronta pra ouvir a verdade? E você entende que também a verdade dela, a não ser que seja no caso de um crime, como a gente conversou no episódio de hoje, talvez a verdade dela não seja sua, talvez a realidade deste relacionamento com ela não seja a realidade deste relacionamento com você. Afinal, faz bastante tempo, as pessoas mudam. Pode ser que ele tenha sido um ótimo namorado e agora ele seja um bosta. Também tem isso, tem gente que piora. Eu avaliaria se esta relação com essa pessoa que você fala de vez em quando, imagino que vocês devem se mandar mensagem de parabéns de vez em quando, se você acha que é uma relação que vale a pena com ela, tá? Que de repente vocês poderiam se aproximar no futuro, ia ser estranho, será que ia ser estranho vocês saírem juntas com os namorados? Como é que vocês são em relação a isso? Por exemplo, eu e o Thiago somos muito tranquilos, mas eu sei que isso é uma raridade. Então, como é que vocês são em relação a isso? Tudo isso precisa ser avaliado. E aí eu gosto também de pensar no pior que poderia acontecer. Qual é o pior? Ela vê que você começar a namorar. Você nem sabe se você vai namorar com esse garoto, tá? Só pra começar, porque você falou que nem sabe o que tá virando, mas vai que vira. Ou ela descobre, não vira, mas ela descobre. O que de pior pode acontecer? Ela vai ficar puta? Será que ela vai vir te xingar em relação a isso? Vocês não vão se falar, mas vocês já não estão se falando muito. Você quer muito essa pessoa na sua vida? Entende? O que de pior pode acontecer? Ah, eu acho que você tá coberta de razão. Não acho que você tá passando frio. Eu não acho que é uma talaricagem nesse caso. A não ser que você saiba que essa menina sofreu muito na mão deste desgraçado e que ela comentasse isso com você na época, etc. Aí eu acho que talvez isso pode ser que você esteja passando um pouquinho de frio. Sabe quando você tá com uma coberta só, precisava estar com duas? Nossa, achei muito difícil essa primeira. Mas acho que não, acho que se vocês estão numa relação assim, distante, você está coberta de razão, segue aí seu baile. Deixa essa menina ser feliz também, às vezes você vai lá assombrar ela com um negócio que nem era legal, sabe, no passado. E aí às vezes ela vai ver vocês no Instagram, vai te bloquear só e seguir a vida dela. Às vezes você vai atrapalhar, tem isso também. Pensando que você pode atrapalhar uma relação que tá boa dela com outra pessoa, eu acho que você está coberta de razão de ficar calada. Especialmente agora, né? Não virou nada ainda. Aí você vai lá, vai falar com a menina, às vezes ela não quer, ela já agora, esse relacionamento aí, já joga aí uma energia pesada e aí não vira nada. E aí, amizades, esse foi o primeiro episódio do nosso Climão Podcast. A princípio, este podcast foi idealizado em junho do ano passado, eu tenho provas. E, enfim, demorei muito pra gravar, muita coisa aconteceu. Eu tava começando a criar conteúdo no passado, então eu quis fortalecer um pouco minha base no Instagram primeiro. E ele ia chamar Pesando o Clima. E aí, quando eu fui criar, enfim, as redes e tudo, eu descobri que existe uma pessoa que criou, neste espaço de tempo, de um ano, criou um podcast chamado Pesando Clima. Então eu decidi mudar pra Climão, tá tudo bem, entendeu? Este é o nosso Climão. Eu acho que o climão abrange tudo, né? Tem uma energia, assim, gosto de nome com uma palavra só. Mas não vou mudar a introdução, porque eu achei ótima a introdução. Vamos começar pesando o clima, então é isso. Então, se você, assim como eu, é uma pessoa que naturalmente faz o clima, sem perceber, espero que você goste de acompanhar. Deixa o seu comentário aí. Me manda mensagem lá nas redes sociais. Eu criei um Instagram pro Climão, pra gente conversar só coisas sobre o podcast lá. Mas se você quiser mandar mensagem no privado, você pode também. Então, siga o Climão Podcast. Ele é assim em todas as redes sociais. E também me siga, né? Carol Ruedas, lá no Instagram e Ruedas Carol no TikTok. Um beijo e até o próximo episódio.